Imagine isto: você desperta no meio da madrugada, o coração acelerado, sentindo ainda o eco de um sonho tão intenso que parece ter acontecido em outro plano. Uma porta que se abria sozinha, uma voz chamando seu nome, uma paisagem que você nunca viu, mas que parecia estranhamente familiar. E aí, inevitavelmente, surge aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. Você já acordou se perguntando o que aquilo realmente significava? A psicologia moderna diria que sonhos são apenas resíduos do dia, fragmentos de memória reorganizando-se enquanto o cérebro processa emoções e limpa o excesso de informações. Uma explicação simples, funcional, científica. Mas e quando o sonho chega com força demais? Quando carrega uma sensação que você não consegue ignorar? Quando desperta lembranças, medos, sinais ou intuições que parecem maiores do que o cotidiano? A verdade é que, apesar das teorias contemporâneas, existe algo dentro de nós que sabe que sonhos não são apenas aleatoriedade. Eles carregam padrões, símbolos, histórias que atravessam séculos. E é exatamente por isso que hoje vamos mergulhar em algo que vai além do trivial. A sabedoria antiga que via os sonhos como mensagens, mapas e revelações, não apenas ruídos da mente, mas sinais de outra camada da existência. Muito antes dos livros de psicologia, existiram povos que tratavam os sonhos como parte essencial da vida. Para os egípcios, sonhar era uma forma de comunicação com o divino. Havia templos dedicados inteiramente à arte de decifrar visões noturnas. Os gregos acreditavam que os deuses falavam por meio de símbolos e que cada sonho precisava ser analisado como uma peça de conhecimento sagrado. Já entre povos indígenas de várias regiões do mundo, o sonho não era apenas experiência, era orientação espiritual, caminho para decisões importantes, bússola para o destino individual e coletivo. E esses povos não interpretavam os sonhos de forma aleatória. Uma serpente, por exemplo, significava transformação, mudança profunda e renascimento. A água era emoção, fluxo interno, limpeza ou alerta. Cada símbolo tinha peso cultural, espiritual e emocional. Eles acreditavam que o sonho mostrava aquilo que os olhos despertos não conseguem ver. E ao reunir séculos de observação, repetição e reverência, criaram sistemas de interpretação tão profundos que sobreviveram até hoje. Ecos de um conhecimento que ajuda a entender não só o sonho, mas a alma humana. Hoje, quando ignoramos um sonho como apenas algo estranho, deixamos de perceber que muitas culturas descobriram significados precisos para símbolos que se repetem há milhares de anos. Sonhar que está voando, por exemplo, não era visto apenas como liberdade. Para alguns povos, era um chamado para elevar a consciência acima das distrações da vida comum. Já os sonhos de queda, tão frequentes, eram interpretados como uma ruptura, a sensação de perda de controle, a necessidade de soltar aquilo que já não faz parte do caminho, ou até um aviso de que algo precisa ser reorganizado no mundo interior. Quando se tratava de dentes caindo, a maioria das tradições antigas enxergava isso como um marco de transição, um sinal de que uma etapa está morrendo para que outra nasça. Nada disso era interpretado isoladamente. Eles analisavam o contexto, as emoções, o cenário e acreditavam que cada detalhe tinha um propósito. E por mais que hoje vivamos em uma era racional, esses significados persistem porque continuam fazendo sentido, revelando que nossos sonhos carregam mais do que imagens soltas. Carregam mensagens sobre quem somos e sobre as forças invisíveis que moldam nossa vida. Para aplicar essa sabedoria antiga nos dias de hoje, é importante observar não só o símbolo central do sonho, mas tudo que o cerca. Quando você sonha que está voando, por exemplo, pergunte-se: estou fugindo ou estou livre? Quando sonha com queda, o que estou tentando controlar na minha vida? E quando sonha com dentes caindo, qual mudança inevitável estou resistindo? Essas perguntas não são apenas interpretações prontas. São portas de acesso ao seu próprio mundo interior. A verdade é que parte da linguagem dos sonhos é universal, herdada de séculos de significado cultural.
mas parte é profundamente pessoal. Por isso, criar um diário de sonhos é uma das ferramentas mais poderosas. Não precisa ter ordem, regras ou estética, basta registrar imediatamente ao acordar. Com o tempo, padrões começam a aparecer, símbolos que retornam, emoções recorrentes, temas que acompanham fases específicas da vida. Quando você observa seus sonhos com constância, eles revelam uma linha narrativa que conecta passado, presente e futuro, algo que os antigos sabiam, mas que a vida moderna nos fez esquecer. Os sonhos funcionam como uma ponte entre a consciência e aquilo que mora nas profundezas da mente. Eles revelam fragilidades, desejos, pressões, intuições e até direções que você ainda não percebe conscientemente. Quando um símbolo se repete, não é um detalhe trivial, é uma insistência, um convite para olhar para algo que você tem ignorado. A sabedoria antiga entendia que o sonho não fala de forma literal, ele fala por imagens, metáforas e sensações. Um corredor sem fim pode representar espera. Uma porta trancada pode simbolizar medo. Um quarto desconhecido pode ser uma parte de você que está prestes a emergir. O importante não é decorar significados fixos, mas entender que o sonho funciona como uma bússola interna. E quanto mais você observa, mais você aprende a interpretar. Os antigos sabiam disso, e por isso tratavam os sonhos como parte da jornada humana. Não como ruído mental, mas como revelação. Recuperar essa visão hoje é recuperar o hábito de ouvir o que sua própria alma tenta lhe dizer enquanto o mundo dorme. Ao reunir o que a ciência moderna explica, o que as culturas antigas ensinavam e o que você experimenta em sua própria vida, fica claro que os sonhos nunca foram apenas histórias estranhas. Eles são arquivos emocionais, mapas simbólicos e mensagens carregadas de significado. São o ponto onde a mente racional encontra o mistério, onde o cotidiano se conecta com o ancestral. E quando você aprende a observar, interpretar e registrar seus sonhos, começa a perceber que muitos dos sentimentos, pressões e decisões difíceis que vive durante o dia já estavam sendo anunciados durante a noite. É como se cada sonho oferecesse uma peça do quebra-cabeça, um sinal, um alerta, uma revelação ou uma confirmação. E é por isso que, ao olhar para essa linguagem antiga com respeito, você desperta para uma compreensão profunda de si mesmo. O que os antigos sabiam, e que por muito tempo esquecemos, é que os sonhos importam. Eles importam porque são um reflexo da alma, porque revelam verdades que ignoramos e porque conectam nossa história pessoal a algo muito maior do que nós. Se você deseja continuar essa jornada e aprender ainda mais sobre como expandir sua consciência, interpretar seus sonhos e entender os sinais que surgem no profundo da mente e da alma, inscreva-se agora no canal. Deixe também seu comentário sugerindo o próximo tema que você gostaria de ver explorado aqui. A sua participação nos ajuda a construir esse espaço de conhecimento e despertar. Te espero amanhã, às 19 horas.